Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo que é muito especial, porque exigiu muito da minha pesquisa. E basicamente, o que é esse vídeo? É tudo que eu consegui descobrir lendo e pesquisando sobre o Conde Vlad Drácula Tepes, ou apenas Drácula. Lembrando que esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre todos os personagens do romance de Bram Stoker Drácula. E sem mais enrolação, bora logo para esse vídeo. Drácula é o personagem principal do romance de Bram Stoker Drácula, mesmo ele sendo o vilão. E a história dele sofreu muita influência por causa de um conto chamado Carmilla. Carmilla, de 1872, foi a primeira vampira a ser apresentada na literatura. E sua história é um conto curto do escritor Joseph Sheridan Le Fanu. É narrado por Laura, uma jovem que conta os dias passados na companhia da misteriosa Carmilla e os eventos estranhos que ocorrem na região após sua chegada. O conto foi primeiramente publicado na revista Dark Blue e incorporado na coleção de Le Fanu In a Glass Darkly, que consiste em séries de casos misteriosos estudados supostamente por um especialista de ocultismo chamado Dr. Martin Hesselius. Porém, o vídeo não é sobre Carmilla, não é mesmo? Então vamos ao que interessa. Drácula. Drácula foi baseado em Vlad, o Empalador, que foi o príncipe da Valáquia. Historicamente, Vlad é lembrado por sua luta contra o expansionismo do Islã na Europa Oriental, servindo a Igreja Ortodoxa. Foi muito marcado por sua crueldade para com os inimigos. Mesmo com a fama brutal que acompanha seu nome, ele é ainda considerado um herói nacional na Romênia e na Moldávia. Construiu diversos mosteiros em seu reinado, mas morreu tentando reconquistar o trono da Valáquia. Bom, mas vamos ao livro do Bram Stoker. A história de Drácula no romance de Bram Stoker é contado de forma epistolar, ou seja, seria a forma como você escreve uma carta, cujos narradores são os protagonistas do romance. E aí também se adiciona recortes de jornais referentes aos eventos não diretamente testemunhados. Então é como se o livro fosse um grande documentário ou uma grande investigação. O romance começa com Jonathan Harker, um advogado inglês recém-formado, visitando o Conde Drácula nas montanhas dos Cárpatos, na fronteira entre a Transilvânia, Bucovina e Moldávia, para prestar apoio jurídico para a transação imobiliária supervisionada pelo empregador de Harker. Primeiramente atraído pelos bons modos do Conde Drácula, Harker logo percebe que é um prisioneiro ali. Drácula no livro é descrito como um homem de idade de capa com unhas longas e cortadas para parecerem afiadas, magro e pálido, e mesmo sendo muito bem educado, ele é portador de um mau hálito. Ainda não sabendo que Drácula é um vampiro dentro da história do livro, a gente acaba se reparando com alguns sinais e alguns poderes que ele demonstra ter. Primeiramente, Jonathan acaba descobrindo que o Conde não tem reflexo em espelhos e também nunca é visto durante o dia.
e nunca mostra ter fome. Jonathan também o vê descendo altíssimas paredes do castelo como se fosse um grande lagarto e sumindo na floresta. Falando das habilidades de Drácula, ele também pode se tornar um morcego, controlar lobos e se tornar também um deles. O Drácula também tem sob seu poder 3 vampiras chamadas de As Irmãs, que em certa altura da história tentam sugar o sangue de Jonathan, mas são impedidas pelo Conde. Drácula dorme dentro de uma caixa numa parte tenebrosa de sua residência, uma espécie de capela. Então, na tentativa de se livrar daquela prisão, Jonathan golpeia ele na cabeça enquanto ele está dormindo no caixão, mas isso não dá muito certo, só ali fazendo um corte, mas nada muito grave acontece, ele não morre, nada acontece. O Drácula então manda preparar 50 caixas com terra, com as quais ele embarca em um navio. E assim ele deixa a Transilvânia, deixando o Jonathan lá também. Pelo diário do capitão, a gente consegue ver que o Drácula fez a chacina com a tripulação do navio. Tipo, todo mundo morreu, até o capitão, porque o capitão também no final acaba morrendo e só acham mesmo o diário dele. Mas enfim. Mais tarde, sabe-se que Drácula comprou com sucesso várias propriedades como Conde de Vaile em toda a Londres e ordenou que fossem distribuídas as 50 caixas entre delas. Ele fez isso para garantir para si tocas. E essas caixas de terra são usadas como caixões que dariam segurança e descanso durante os períodos de alimentação e reabastecimento de forças. A primeira vítima do Drácula na Inglaterra é a Lucy, que é uma personagem muito importante dentro do romance, mas eu não vou falar muito sobre ela porque eu quero guardar para outro vídeo. Eu tô preparando um vídeo só sobre a Lucy, como eu tô preparando também outros vídeos sobre os outros personagens, mas isso fica para outra hora, então vamos falar só do Drácula aqui, focar só nele por enquanto. Mas uma coisa importante a se dizer é que a Lucy era amiga da Mina Murray, que era esposa, ou quase esposa pelo menos, do Jonathan Harker, que é o personagem que a gente vê ali no começo. E ainda o Drácula tem no seu esquadrão suicida de vampiros um ajudante, vamos dizer assim, um fiel aliado, um escravo dele, que é um dos pacientes do Dr. Seward. Eu ainda vou ter que aprender a falar o nome dele para fazer um vídeo sobre ele. Até lá a gente aprende. Mas o nome dele é esse aqui que tá aparecendo aqui. E esse paciente dele é um homem insano, que deseja consumir insetos como aranhas, moscas e até pombos para sugar a sua essência vital. O doutor não entende bem no começo o que está acontecendo ali, só vai entender mais pra frente que o cara também é um vampiro, mas enfim. Além disso, esse homem ele consegue detectar a presença do Conde, a qual ele chama de mestre. Por conta da história da Lucy, que eu não vou contar aqui, que eu não vou abordar muito aqui, o Van Helsing acaba sendo envolvido na história. E sim, o Van Helsing se originou aí do Drácula. Eu sei que tem um filme sobre o Van Helsing, mas enfim, tema para outro vídeo. Ele é o professor do Dr. Sword. Eu vou chamar ele de Sword, mas Sword não é o nome exato dele. Mas eu vou chamar de Sword, tá? E todos eles, o Arthur Holmwood, que é o marido da Lucy, o ex-marido, enfim, o Van Helsing e o Dr. Sword, junto da Mina Murray,
e do Jonathan Harker, que agora é a Mina Harker e o Jonathan Harker, porque eles se casaram até ali, aderem à campanha contra o Drácula. Os caçadores de vampiros se alojam na residência do Sr. Sword, do Dr. Sword, e realizam reuniões noturnas, fornecendo relatórios com base em cada uma das suas várias tarefas. Mina descobre que seus diários e cartas contêm pistas para que eles possam encontrar Drácula. Ela se atarefa de coletá-los, pesquisar recortes de jornal, encaixando as passagens mais relevantes em ordem cronológica e digitando cópias. Ou seja, o livro que a gente está lendo provavelmente dá-se a entender que quem fez foi a Mina. Quando descobrem as várias propriedades que Drácula havia comprado, os protagonistas masculinos juntam-se para invadi-las e confrontar Drácula. Ao descobrirem os túmulos do conde espalhados por toda Londres, eles os selam com hóstias. Esse ato torna as caixas de terra completamente inúteis para Drácula, porque ele é incapaz de abrir, entrar ou transportá-las. Em Piccadilly, região importante de Londres, acontece o primeiro embate direto entre os protagonistas e o vilão. Harker avança com o objetivo de golpear o conde, mas apenas rasga um pedaço de sua roupa, de onde saem algumas moedas. O vampiro consegue fugir pela janela e promete vingança. Drácula ataca Mina Harker 3 vezes e a alimenta de seu próprio sangue. Assim, ela está começando a ficar amaldiçoada com o vampirismo. Van Helsing tenta ajudá-la colocando-lhe sobre a testa uma hóstia, mas isso deixa uma terrível cicatriz. Sob essa maldição, Mina oscila da consciência a um semitranse, durante o qual percebe os entornos e ações de Drácula. Ou seja, ela consegue saber o que o Drácula está querendo, o que ele está planejando. Mas é tipo Harry Potter, quando o Voldemort começa a entrar na cabeça do Harry. Então, é tipo isso. Ela consegue saber o que ele está pensando, mas ele consegue saber o que ela está pensando também e pode manipular isso. O grupo obtém esse conhecimento através das habilidades de Van Helsing em hipnotizar Mina. Após os protagonistas descobrirem e esterilizarem as 49 caixas espalhadas por Londres, intuem que Drácula fugiu com a caixa 50 de volta para seu castelo na Transilvânia. O conde embarca num navio em direção ao continente e já na Transilvânia sobe também de barco um rio. Os amigos se separam em equipes. Quando chegam à Europa continental, Van Helsing e Mina localizam o castelo do Drácula, enquanto os outros tentam emboscar seu barco. Ao descobrirem que Drácula está sendo transportado já em terra firme por ciganos, Harker, Kinsey, Dr. Sword e Lord Godalming os seguem e os obrigam a parar a carruagem que leva ao conde. Harker consegue furar o bloqueio, abre a arca onde ele está e corta-lhe a garganta, enquanto Kinsey, mortalmente ferido pelos ciganos, apunhala-no no coração. Drácula se desintegra ao pó e Mina é libertada do vampirismo. Mas o final é assim: Drácula acaba morrendo, sendo decapitado, como todo vampiro precisa ser quando morre. Isso fez sentido? Não fez sentido. Para morrer tem que ser decapitado. E também tem que pôr alinho na boca. O livro, é claro, foi sendo adaptado conforme o tempo e existem várias versões de Drácula. A história só foi crescendo. Inclusive, tem vários filmes sobre o Drácula. Mas eu vou citar só alguns.
A primeira adaptação de Drácula para o cinema foi uma não oficial, que foi Nosferatu. Nosferatu é um filme, assim, mudo, e que teve remake em 1979, mas o original foi lançado em 1922. Ele está disponível no YouTube, porém, existem algumas coisas bem chatas sobre Nosferatu. Por exemplo, alguns dizem que a aparência do Nosferatu, essa aparência que vocês podem ver aqui, foi baseada em algumas caricaturas que alemãos faziam de judeus. Então é um pouco nazista da parte do filme, sabe? A versão mais famosa e que assim, quase que essa versão definiu como Drácula seria representado em outras obras, foi a versão com o ator húngaro Bela Lugosi da Universal, e que, claro, rendeu aí em vários filmes do Dark Universe. E para quem não sabe, o Dark Universe são a junção de todos os filmes de monstro da Universal, que assim se conectam porque em alguns filmes os personagens aparecem juntos. É parecido com o multiverso cinematográfico da Marvel. E por fim, Drácula de Bram Stoker. Conta com atores consagrados como Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Gary Oldman no papel do Conde. Ao ser lançado esse filme, o diretor Francis Ford Coppola mesmo? Alegava que esse é o primeiro filme que realmente era fiel ao livro do Bram Stoker. Eu vi várias diferenças, mas é óbvio que, né, gente, o filme não vai ser uma réplica do livro. Tem as suas diferenças, mas realmente eu achei ele bem fiel ao livro. Além desses, tem vários filmes que não são baseados no livro. Esses filmes são geralmente de comédia, sátiras ao livro original, ou às vezes criando coisas que não existem no livro. Por exemplo, existe aí o filme A Filha de Drácula, existe o Filho de Drácula, existe as esposas do Drácula, ou às vezes existem outras coisas assim. Eles criam várias coisas que não existem no livro para fazer um filme sobre, entendeu? Outros são o tipo filme de super-herói clássico lá, que explica a história, a origem, e temos dois aí na lista pra assim agregar no nosso vídeo. Van Helsing, e o outro seria Drácula, a história nunca contada, ou Drácula Untold. E alguns também colocam o Drácula assim em confronto com outros personagens. Por exemplo, Drácula versus Frankenstein, Drácula versus Batman. Existe também, pior que existe. E existem aí 3 filmes, né, do Drácula produzidos pela Wes Craven. Não se passam na mesma época do livro, entendeu? Eles se passam no século 20 ou 21. Todos esses filmes que eu citei têm muito pouco ou nada a ver com o livro original. Um exemplo aí, mas é um exemplo até legal. Pera aí, deixa eu ver se eu posso olhar. Um exemplo de filme que trouxe aí a comédia para Drácula é um filme de animação chamado Hotel Transilvânia. Nesse filme, que é uma animação super famosa, Drácula é o dono do Hotel Transilvânia, onde os monstros se refugiam. Ele convida alguns dos monstros mais famosos para comemorar o aniversário de 118 anos de sua filha Mavis. Mas tudo se torna uma confusão quando chega um intruso no hotel, Jonathan, que por acaso é um humano. O problema é que os monstros têm pavor dos humanos. E aí a gente nota uma referência, né, ao livro original, que é o nome Jonathan, que era o nome do protagonista do livro, Jonathan Harker. Mas a Mavis não foi a primeira filha do Drácula não, gente. Existe um filme, como eu falei antes, chamado A Filha de Drácula. Mas infelizmente eu não consegui achar muitas informações aí sobre ele.
Ainda falando de filhas do Drácula, em um filme do Scooby-Doo, ele e o Salsicha acabam se tornando professores de uma escola para filhas de monstros famosos. E uma delas é a Cibele, a filha do Drácula. E por falar em escolas para filhas de monstros, no desenho Monster High, o Drácula tem uma filha chamada Draculaura. Eu falei bem certinho, né? Draculaura. A Mattel, a responsável pelo desenho, promoveu em 2016 um reboot para a franquia do desenho, dessa forma alterando toda a história. E na história do reboot Monster High, a escola das monstrinhas foi fundada por Draculaura e seria o próprio castelo do Conde Drácula. Um outro fato interessante, já que eu já fiz um vídeo aqui sobre The Monsters, a família Monstro, o vovô da família, um dos agregados da família que mora junto com eles, seria o próprio Conde Drácula, já envelhecido, vivendo agora com sua família em Mockingbird Heights. E você sabia que a própria Disney já teve a sua adaptação de Drácula? Como assim? Eu vou explicar. Quem acompanha o canal está familiarizado com o nome da Haunted Mansion, mas quem não, eu vou explicar. A Haunted Mansion é uma das atrações, ou se você preferir, um dos brinquedos do parque da Disney. É uma mansão onde habitam 999 assombrações felizes. E existem vários quadros dentro da mansão, inclusive um quadro do Conde Drácula. A história dele se basearia muito em uma história conhecida sobre Drácula, inclusive abordada no filme Drácula de Bram Stoker. Nessa, Drácula teria ficado apaixonado no passado por uma mulher chamada Elizabeth, ou Elisabetta, que acabou morrendo e por isso Drácula teria renegado a Deus. E isso teria feito com que ele acabasse amaldiçoado com o vampirismo. Ou seja, isso o tornou no vampiro que nós conhecemos. Só que no final da história, quando ele teria morrido na versão que a Disney criou, o Conde teria se tornado um dos fantasmas da Haunted Mansion. Inclusive, no filme de 2003, A Mansão Mal-Assombrada, que é o filme da Haunted Mansion, essa história pode ter influenciado muito. Porque no filme nós temos lá o Sr. Grace, que é um fantasma da mansão, e ele quer porque quer se casar com a Sra. Evers, que é uma das pessoas que vai lá pra casa, pra mansão mal-assombrada. Por quê? Porque ela se pareceria muito com a antiga noiva e falecida noiva dele, a Elizabeth, que por acaso é o mesmo nome da moça lá por quem o Drácula teria se apaixonado. Então pode ser aí que tem algumas ligações, só assim uma teoria assim, jogada no ar. Outra hora a gente aborda mais essa teoria, tá? E por fim, vamos para Castlevania. Castlevania é uma adaptação da Netflix numa série de jogos. As duas primeiras temporadas são baseadas no jogo The Curse of Dracula. Logo, já dá para entender o porquê eu trouxe esse jogo. Drácula é um dos principais vilões de Castlevania. A série e o jogo têm quase o mesmo enredo. O enredo da série é: quando sua esposa é queimada na fogueira depois de ser falsamente acusada de bruxaria, o vampiro Conde Vlad Drácula Tepes declara que todo o povo da Valáquia pagará com suas vidas. Ele convoca um exército de monstros e demônios que invade o condado, fazendo com que as pessoas vivam vidas de medo e desconfiança. Para combater isso, o desonrado caçador de monstros Trevor Belmont pega em armas. Eu achei essa frase meio estranha, mas estava lá onde eu pesquisei, então só continuo aqui. Contra as forças de Drácula, auxiliado pela maga Sifia Belnant e pelo filho do vampiro Drácula, Alucard. Sim, o Alucard é o filho do Drácula e ele se junta com o Belmont para derrotar o Drácula. No jogo, a história é quase a mesma, só que o que muda? Você pode encontrar o Alucard para te ajudar
Ou você pode encontrar outro personagem que é um pirata, como é que é o nome dele? Gret Denest, um ágil pirata com a habilidade de escalar paredes e tetos. E aí você tem 2 finais diferentes. No final do jogo, Trevor e seus companheiros cruzam todo o território da Valáquia, derrotando diversas criaturas e o próprio Conde Drácula. No final, aí é que vai a diferença. Quando este é derrotado, Alucard cai em um topor. Eu pesquisei o que é um topor, porque eu realmente não sabia. Mas aparentemente é um estado mental semelhante a uma hibernação. Só que não é uma hibernação, tá? Não confunda. E esse foi auto-induzido. Que ele também pode ser assim, ele pode ser auto-induzido. Por exemplo, a pessoa, né, cai nesse estado mental. Ou alguém induz a pessoa a ficar assim, alguém coloca a pessoa nesse estado. Dura aí mais de 300 anos. 320, para ser preciso. Esse topor duraria até o jogo Castlevania Symphony of the Night. Enquanto isso, se você, né, achar o Gret Dennis para te ajudar, aquele pirata que a gente falou antes. Desculpa se eu falei 2 vezes diferente o nome dele, mas enfim. Ele ajuda o Trevor na reconstrução de Valáquia, agora que ela está em paz. E por fim, assim, o jogo encerra da mesma forma nos 2, né? Sifia pede Trevor em casamento e os 2 dão continuidade ao clã Belmont, que volta a ter respeito que merece. O final da segunda temporada de Castlevania é bem parecido com o final do jogo, mas com algumas diferenças. Porém, eu não darei spoilers aqui, porque provavelmente há pessoas que ainda não assistiram e que vão querer assistir. Porém, a história da série, mesmo sendo a adaptação desse jogo, não se encerrou por aí. E a Netflix já fez a 3ª temporada e renovou para a 4ª temporada. Inclusive, eu comprei o Funko do Drácula de Castlevania. Eu fiquei um pouco preocupado, né, quando eu comprei o Funko, porque algumas coisas estranhas começaram a acontecer, tipo, eu fui na igreja, entrou um morcego dentro da igreja, acordei com 2 marquinhas aqui no pescoço, eu fui andar no sol, os meus olhos doeram. Mentira, gente, as marquinhas são espinha, o morcego foi coincidência e o sol tava forte mesmo naquele dia. Então, foi só tudo uma coincidência. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar todas as fontes de onde eu pesquisei sobre tudo aqui na descrição. Eu só não deixo o livro do Drácula, porque o livro eu comprei na Amazon. Tava R$11. Se quiserem comprar, não tô fazendo propaganda, mas enfim, se quiserem, só se vocês quiserem. Tipo, ninguém me pagou pra isso. É sério, ninguém me pagou pra isso. Por que eu tô falando? Eu só tô falando, eu achei barato, entendeu? Beleza? Não é propaganda, não é nada, é só... E é isso. Me digam o que vocês acharam desse vídeo. É isso e até mais!